Então, pessoal, vamos ver os tipos de polarização do JFET, os circuitos, tá? Então, o primeiro circuito é o circuito de polarização fixa, tá? Então, qual é o nosso objetivo? Então, os circuitos compostos por JFETs, tá? Principalmente do canal N, que vai ser que a gente vai mais ver durante a disciplina, eles devem ser polarizados utilizando uma tensão negativa nos terminais do gate source, tá? Então, tem que produzir uma tensão negativa, tá? Então, a polarização fixa, ela utiliza uma fonte VGG, né? Eu chamei de VGG, acho que o livro também usa VGG, uma fonte negativa, tá? Então, o valor de VGG é negativo e usa um resistor RG, tá? Esse resistor, então, ele é utilizado para... Para que a gente utiliza esse RG? Para permitir a variação dessa tensão aqui ou depois quando a gente estiver fazendo, aplicando um sinal alternado aqui na entrada do circuito, tá? Então, se vocês olharem, a configuração em si, ela é muito parecida àquela utilizada nos transistores bipolares. Nós vamos ter aqui um sinal de entrada, que ele é acoplado à entrada do circuito através de um capacitor de entrada. E na saída nós temos o sinal VO aqui acoplado também por um capacitor CO, tá? Que está ligado nesse ponto aqui. Ó. Então antes nós tínhamos um resistor de coletor, agora nós vamos ter um resistor de dreno. Tá? Então aqui está o JFET, canal N, né? Porque a setinha está entrando, canal N. E temos um terminal de dreno e um terminal de source e um terminal de gate. Tá? Então essa tensão VGS aqui, pessoal, ela tem que ser uma tensão negativa. Tá? Como eu produzo essa tensão negativa? Através dessa tensão VGG aqui negativa. Tá? Então vou colocar menos 1, menos 2, menos 3 volts nessa fonte para fazer a polarização. E eu conecto essa tensão até o terminal de gate através de um resistor RG. Por quê? Porque depois eu vou colocar uma tensão alternada aqui. Tá? Se eu conectar essa fonte direto lá, ó, a tensão VG vai ficar fixa para sempre e eu não vou conseguir alterar ela. Agora, se eu colocar um resistor RG, essa tensão alternada, um pouquinho dela vai passar para cá. Ó. Tá? Na análise CA a gente vai ver isso. Então, esse resistor RG ele serve para permitir que essa tensão aqui varie um pouco para fazer ele operar com tensão alternada na entrada. Tá? Então, se a gente olhar essa parte de entrada e saída, ela é muito semelhante. O circuito vai trabalhar em corrente com tensão contínua, enquanto que na entrada e na saída tensão alternada, da mesma forma que no transistor bipolar. Então, o que nós vamos ver? Nós estamos falando em polarização CC, então nós vamos fazer a análise CC desse circuito. Tá? Então, como é que fica o circuito equivalente para a análise CC? Então, o que acontece? A gente já viu que a corrente de gate, pessoal, tá? A corrente de gate dos circuitos contendo JFET, a corrente de gate é aproximadamente zero. Então, não entra corrente no gate. Então, como não entra corrente, o caminho para a corrente é zero, isso aqui vira um circuito aberto para o terminal do gate. Tá? Ele não drena a corrente. Então, essa tensão aqui, ó, pessoal, tá? Vai ser a tensão que vai entrar lá na equação de Shockley, tá? Para fazer o cálculo da corrente que vai passar aqui no dreno source, que é a corrente IDQ. Tá? Então, o JFET ele vai ser aproximado por uma fonte de corrente controlada. Tá? Da mesma forma que era o transistor bipolar. Só que essa corrente agora IDQ ela é uma função da tensão de gate. Tá? Então, o que acontece? Se nós temos zero de corrente de gate, tá? Temos zero de corrente de gate. Se não está passando nada de corrente aqui, não está passando nada de corrente no resistor do gate. Se não está passando nada de corrente, a tensão em cima do resistor do gate é zero. Tá? Então ele vira um curto-circuito. Tá? Então esse resistor de gate aqui ele é anulado na análise CC. Na análise CA ele vai ter função, mas na análise CC ele é eliminado. Então a tensão da fonte, ó, VGG, ela aparece nesse ponto aqui, ó, no gate, tá? Então essa tensão aqui, ó, aparece no gate. Só que a tensão que nós queremos, para usar aqui na equação de Shockley, é a tensão VGS, é a tensão entre o gate e o source. Só que o source está aterrado. Então a tensão VG, lembrando, a tensão VG é a tensão entre esse ponto e o terra, tá? E a tensão VGS é a tensão entre o gate e o source. Neste caso, elas são iguais. Tá? Por que elas são iguais? Porque o source está aterrado. Tá? Então, aqui vai ser o próprio... o que vai entrar aqui dentro vai ser o VGG, que é a tensão desse cara aqui, que tem que ser negativa. Tá? Então, temos que usar uma tensão negativa. E daí, nós vamos calcular
essa corrente IDQ aqui, tá? Então, lembrando que a corrente do dreno, pessoal, eu coloquei um Q aqui em todas elas, quer dizer, para dizer que é quiescente, né? Então, a corrente do dreno quiescente, ela tem que ficar entre 0 e a corrente máxima, né? Que o IDSS é a corrente máxima que esse transistor JFET consegue conduzir, tá? Então, a corrente de dreno quiescente, ela é uma função da tensão gate source quiescente, tá? Então, tudo na análise CC vai ter um Qzinho que é para mostrar que é quiescente, beleza? E a tensão VGS, pessoal, ela tem que ficar entre 0 e VP, tá? Lembrando que VP é um valor negativo, tá? Então, digamos, menos 4, menos 5. Então, VGS vai ter que estar ali no meio, menos 1, menos 2, ok? E no projeto, da mesma forma que a gente fazia lá no transistor bipolar, aqui também, essa tensão de dreno aqui, que antes era de coletor, agora é tensão de dreno, essa tensão de dreno ela tem que ficar na metade da alimentação, tá? Isso é o projeto, tá? Se já tiver valores nos resistores, se a gente for calcular, daí tem que calcular. Talvez não esteja bem no meio, né? Como eu vi que vários erraram, erram muitas vezes na prova ou nas listas, assumem que aqui é VC sobre 2. Ele só é VC sobre 2 se você está projetando o circuito. Aí você está forçando o VC sobre 2. Agora, se os resistores já estão prontos, talvez o projetista tenha projetado para um valor diferente, ou tenha errado o valor ali, ou teve que arredondar para valores comerciais. Então, esse cara aqui, na prática, talvez não esteja exatamente no meio. Mas aqui, se a gente está projetando, ou na simulação, a gente pode projetar para exatamente VC sobre 2. Ok? Então vamos fazer um exemplo, pessoal, para ver se a gente conseguiu entender a ideia. Tá? Então aqui, ó, polarizar o JFET abaixo de acordo com os parâmetros dados. Então essa aqui é a polarização fixa, né? Temos uma fonte VGG, um RG aqui, capacitores de entrada e saída, o RD. E esse transistor aqui, o JFET, ele tem um VP de menos 4 volts, um EDSS de 10 mili, então ele nunca vai conduzir mais do que 10 miliamperes, um VCC de 18 volts, quero projetar para VC sobre 2, e eu quero que a minha corrente de dreno quiescente seja de 5 mili, tá? Que nem aqueles primeiros exemplos lá do modelo RE a gente fazia assim também. Na prática, depois, essa corrente vai sair da impedância de saída, ou do casamento de impedância, ou de alguma outra forma, tá? Mas por enquanto, eu estou dando a corrente quiescente, tá? Mas na maioria dos casos não vai ser assim, é só para a gente fazer um exemplo simples aqui, tá? Não estou preocupado com os capacitores, considero eles suficientemente grandes. O projeto dos capacitores é o mesmo que a gente viu até agora, tá? Então isso aí não muda nada. Então vamos lá. Então aqui está o circuito, a polarização fixa com todos os parâmetros. Então nós temos que fazer análise CC. Então nós vamos usar o modelo equivalente CC. Tá? Então o modelo é sempre assim. Vai ser uma fonte de corrente controlada. Então cadê o transistor aqui? O transistor é esse aqui. Ó, tá? Esse aqui é o modelo CC do JFET. Tá? É o gate, dreno e source. Tá? Entre o gate, pessoal, ele fica um terminal aberto. Por quê? Porque ele não consome corrente. Então a corrente de gate é nula. Então ele vira um circuito aberto. O gate como se fosse um circuito aberto. Tá? E aí, o que nós podemos fazer? Então, como o gate não consome corrente, a corrente que vai sair dessa fonte, pessoal, e vai passar por esse resistor RG, ela é nula. Tá? Então, esse RG ele pode ser desconsiderado, porque a queda de tensão em cima dele vai ser zero. Tá? Tem 0 volt em cima desse resistor RG. Tá? Ele vira um curto. Tá? Então, ele simplesmente some daqui. Então, essa tensão VGG vai aparecer aqui, ó, na tensão de gate. Tá? E essa tensão de gate, como o source está aterrado, a tensão de gate é a mesma tensão VGS. Tá? Porque daqui para cá é a mesma tensão daqui para cá. Tá? Então, VGQ, nesse caso, é a mesma tensão gate source, que é a mesma da fonte. Ok? Então, vamos lá. O que eu posso projetar primeiro? A gente sabe, por exemplo, o VDQ, né, que é a tensão de dreno quiescente, quanto que ela é? Esse é um dado de projeto, né? Ela tem que ser metade da alimentação. Então, se a alimentação é 18 e eu quero que seja metade, então 18 sobre 2 vai dar 9 volts. Então, aqui tem 9 volts, tá? Se aqui tem 9, pessoal, lá tem 18, né? Lá em cima, nesse terminal aqui, no positivo do resistor. Então, se aqui tem 18, aqui tem 9, 18 menos 9, tem 9 volts em cima do resistor RD. E foi dado já aqui, está passando 5 mA nele, tá? Então, já é fixo 5 mA.
Então posso calcular a resistência. Então qual resistor que com 5 mA produz 9 volts? Tá? Então o VRD, que é a tensão no resistor RD, a diferença de tensão sobre 5 mA, vai dar um resistor de 1,8 kΩ. Tá? Então essa é a resistência do RD. Tá? Então já calculamos um valor de resistência. Depois, como projetar o RG? Tá? Que é esse resistor do gate aqui. Ó. Esse resistor do gate. Como é que eu projeto ele? Lembrando, pessoal, que o RG ele vai ser visto lá na análise CA. Tá? Lá na análise CA ele vai aparecer e vai ter uma função. Por enquanto, tá? A gente vai usar valores genéricos. Tá? Geralmente se usa valores grandes, tá? Tipo maiores do que 1 mega. Tá? Um valor de 1 mega aqui já vai funcionar. Okay? Só que não é uma regra. Posso ter valores menores, mas o normal é que sejam valores bem grandes. Para que a impedância de entrada do amplificador também fique alta. Tá? A impedância do JFET é gigaohms, mas a do amplificador vai ser menor por causa do RG, tá? Mas mesmo assim a gente quer uma impedância alta, então a gente coloca 1 mega, 2 mega, 10 mega. Então os valores dos resistores já foram encontrados, tá? O que falta calcular? Quero calcular o valor dessa fonte. Então quantos volts eu tenho que colocar aqui para que dê 5 mA de corrente? Então a gente vai usar a equação de Shockley, tá? Essa equação de Shockley aqui, que é o ID igual ao IDCS 1 menos VGS sobre VP, tudo ao quadrado. Tá? Então, o que nós temos? Nós temos que a corrente do dreno, que é essa aqui, é 5 mA. O IDSS é 10 mA, como foi dado aqui, ó, e o VP é menos 4. Então, nós temos que achar o VGS quiescente. Tá? Simples assim. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou passar esse 10 dividindo, vai ficar 5 mA sobre 10, que vai dar 0,5. E esse menos com esse menos aqui vai dar mais. Então, basta achar o VGS. Como é que eu isolo o VGS, pessoal? Eu vou tirar a raiz aqui ó, dos dois lados. Tá? Tirar a raiz dos dois lados. Então, vai cortar esse 2 aqui com esse 2 aqui. E lembrando, sempre que a gente tira a raiz, pessoal, tem que colocar um mais e menos. Tá? Isso aqui é importante, porque vai ter duas soluções de VGS. Tá? O normal, digamos, o mais correto, pessoal, de tudo, seria colocar o mais ou menos dos dois lados. Tá? Tirou a raiz, coloca mais ou menos dos dois lados. Só que isso aqui fica muito chato de fazer. Tá? Então, o que acontece? Coloca só de um lado. Tá? Como aqui tem a variável que a gente quer descobrir, coloca o mais e menos do outro lado. Tá? Porque é como se esse mais e menos aqui ó, fosse 1, mais ou menos 1, né, vezes. Tá? Se eu pegar esse cara aqui e passar dividindo para cá, ó, tá? Mais e menos dividido por mais e menos dá mais e menos, tá? Porque eu tenho que fazer uma combinação deles e dá mais e menos. Então eu só coloco de um lado aqui, tá? Então para facilitar, eu coloco mais e menos só de um lado, ok? E daí, ó, eu passo esse 1 para o outro lado, vai ficar negativo, e passo multiplicando por 4. Então é 4 vezes mais ou menos raiz de 0,5 menos 1, tá? Então faço isso aqui na calculadora para os dois casos, para o mais e para o menos. Isso aqui vai dar duas soluções de VGS, tá? Daí a pergunta, pessoal, qual resposta? Temos duas respostas. Qual delas que a gente vai usar, tá? Daí tem que lembrar da teoria que foi visto antes, que o VGS, pessoal, ele está entre VP e 0, tá? E o VP é menos 4. Então o VGS está entre menos 4 e 0. Então qual dessas soluções aqui é a correta? Esta aqui, né? É a solução negativa, tá? Então o VGS é menos 1,176. Tá? Esse é o VGS que faz com que dê 5 mA neste transistor aqui. Ok? E, consequentemente, o VGG aqui, que é a tensão da fonte, tem que ser menos 1,176. Tá? Então ele tem que ser uma tensão negativa. Como é que eu produzo essa tensão negativa na prática? Eu vou ter que ter uma outra fonte, além dessa fonte de 18 aqui, ó, eu vou ter que ter uma outra fonte que eu consiga colocar invertida. Então ela tem que ser uma fonte isolada, tá? Que nem aquelas fontes de bancada com duas saídas que nós temos no laboratório. Pode ser uma fonte daquela. Uma saída a gente coloca os 18 volts e a outra fonte a gente coloca menos, né? Ela coloca os terminais invertidos, tá? Então por isso que essa topologia aqui é meio difícil de usar por causa dessa tensão negativa. A gente não, é difícil de trabalhar com tensão negativa. Tem que ter uma outra fonte. Então na prática ela não é muito usada. É só para mostrar que existe essa configuração. Na lista lá vai ter alguns exercícios desses para fazer. Beleza? Existe também, pessoal, uma outra polarização, que essa polarização aqui ela não usa a fonte externa, tá? Uma segunda fonte negativa. Ela usa a chamada de autopolarização, tá? Então a autopolarização, ela
utiliza, então, o resistor RG, como a gente já tinha antes, só que ela usa também um resistor RS, tá? Lembra que lá com o transistor bipolar a gente tinha uma resistência de emissor, tá? Aqui nós temos uma resistência de source, tá? Lembrando que o S aqui é de source, então temos um R source e um R dreno, tá? Beleza? Então, nós vamos ter o RG, o RS e o RD. Tá? Esse circuito aqui é chamado de autopolarização. Então, como é que esse circuito aqui funciona? Lembrando, pessoal, que na análise CC, o que vai acontecer? O terminal de gate aqui, ó, ele é um circuito aberto para nós. Por quê? Porque não entra corrente. Tá? A corrente de gate, pessoal, ela é zero. Não entra corrente nesse terminal G aqui. Ó. Então, a gente pode transformar ele num circuito aberto. Tá? Então, se não passa corrente nesse terminal ali, ó, a corrente nesse cara aqui também é zero. Então, a queda de tensão, pessoal, em cima desse terminal aqui é zero. Ele é 0 volt. Por quê? Porque zero de corrente vezes RG dá 0 volt. Tá? Independente do valor da RG. Daí o que acontece? A corrente, pessoal, como vocês já viram, ela vai descer, né? Vai descer aqui, ó, e vai descer aqui, ó. E vai produzir um mais aqui, ó, e um menos aqui. Tá? Lembrando que a tensão de polarização, pessoal, que eu tenho que aplicar nele tem que ser negativa em VGS, tá? VGS. E olha aqui, ó, olha esse terminal negativo. Ele está ligado nesse terra aqui ó, e aqui tem 0 volt. Então esse terminal aqui ó, vai aparecer lá, ó, tá? Então digamos que essa tensão aqui seja de 2 volts. Então esse terminal negativo vai aparecer lá, ó, e o terminal positivo está aqui, ó. Então o que vai acontecer? Vai aparecer assim, ó, uma tensão negativa de 2 volts no VGS, que é o que nós queremos, né? Uma tensão negativa. Tá? Então esse terminal negativo vai aparecer lá no positivo e esse terminal positivo aqui vai aparecer aqui. Ó. Então nós estamos colocando uma tensão negativa em cima do VGS, que é justamente o que nós queremos. Tá? Então é uma configuração bem inteligente, tá? Que utiliza o RS para produzir a tensão negativa para fazer a polarização. Tá? Então, a equação, pessoal, de Shockley é a mesma, tá? A mesma equação. Só que daí aqui no VGS, o que é VGS? É a tensão do gate menos a tensão do source. Só que quiescente, né? Então, é a mesma coisa quando eu digo assim, tensão VAB. O que é a tensão VAB? É a tensão do terminal A menos a tensão do terminal B. Tá? Tensão entre o terminal A e B é a tensão do terminal A menos a do B. Tá? E essa tensão aqui pode ser em relação a um outro ponto, por exemplo, o terra. Tá? Então, se a tensão entre o terminal A e o terra tem 5 volts e no terminal B em relação ao terra tem 2 volts, 5 menos 2 vai dar 3 volts no VAB. Tá? Então, VGS é a tensão do G menos a do S, do gate menos a do source. A tensão do gate, ó, esse cara aqui, ó, que é esse cara, esse VG aqui, ela está ligada no terra, então ela é 0 volt. E a tensão do S aqui, ó, é a tensão em cima desse resistor. Ela é o quê? O ID que está descendo aqui vezes o RS, tá? Então, o do gate é 0 e a do source é RS vezes ID. Só que daí, eu substituo aqui, ó, né? No lugar do VS, substituo isso aqui lá, né? Então, isso aqui vai ficar RS vezes ID, tá? Então, aqui vai aparecer um negativo, ó, que vai vir aqui, ó. Então, olha onde é que está o VGS, ó. Aqui, ó. E olha aqui, ó. Opa, aqui vai aparecer um valor negativo, porque o ID é positivo e o RS é positivo, né? Vai dar dois valores positivos vezes um menos aqui, então ele está entrando com um sinal negativo, tá? Produzindo uma tensão negativa para fazer a polarização, tá? Barbado. E daí nós temos que resolver esse circuito aqui, ó, tá? Vai dar uma equação de segundo grau aqui, tem que fazer uma Bhaskara para resolver esse ID, e daí vai ter duas soluções, novamente a gente tem que lembrar disso aqui, né? Que o ID tem que estar entre 0 e o IDSS, tá? E o VP, o VGS também tem que estar entre o VP e o 0, tá? E no projeto, novamente, se usa VDQ igual a VC sobre 2. Beleza? Vamos fazer um exemplinho aí para ver se a gente conseguiu entender, tá? Então aqui, pessoal, eu já dei vamos fazer um exemplo com os valores das resistências já prontos, tá? Por quê? Porque para fazer o projeto completo, eu preciso fazer análise CA, que a gente não viu ainda, tá? Então, a gente vai fazer uma análise com os valores já prontos, tá? Então, VP-4, o IDCS é 10 mili, então é o mesmo transistor do exemplo anterior, a tensão de alimentação é a mesma, só que o RG é 5 mega, tá? Esse cara aqui. O RD é 2.2 K e o RS é
é 300, tá? E os capacitores são grandes, tá? Não nos importa agora, o projeto é o mesmo que a gente já viu. Então vamos lá. Autopolarização. Então, os capacitores de entrada eles vão abrir, né? Porque é análise CC. E aqui, ó, o gate não consome corrente, né? Então, não consome corrente. A queda de tensão em cima desse resistor é 0 volt. Não está passando corrente nesse resistor. Então, essa tensão aqui, ó, é a mesma daqui, ó. Ou seja, 0. O VGQ é 0 volt, tá? Só que a tensão no gate pode ser 0, mas a tensão VGS não vai ser 0, tá? Porque a tensão que nos importa é daqui até aqui, tá? E essa tensão aqui está maior do que 0, tá? Então, um valor 0 menos esse valor aqui vai dar um valor negativo, tá? Que é o que a gente precisa, beleza? Então, como é que a gente resolve esse circuito aqui? Ó? Eu não sei quanto que é essa tensão aqui, ó, e essa tensão aqui que vai gerar a corrente que produziu o VRS. Então, tá tudo interligado, tá? Como é que a gente faz? Simplesmente usando a equação da corrente do ID, a equação de Schottland, tá? Vai ser sempre com essa equação, pessoal. Não tem como resolver o circuito sem usar essa equação, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos substituir o que a gente tem. O IDQ, pessoal, é o que nós estamos procurando, tá? IDSS nós temos, esse cara aqui nós temos também. E o VGS? Tá? O VGS a gente não sabe ainda. Só que o VGS, pessoal, ele é o quê? Ele é o VG menos o VS, tá? E o VG nós temos. Eu acabei de mostrar aqui que ele vale... A tensão do gate é 0. E a tensão do VS, pessoal, essa tensão aqui, ela é o quê? Ela é o RS, né? Porque a corrente está descendo aqui e produz um mais e um menos. Que é quanto? O ID, né? Que é a corrente que está descendo, vezes RS. RS vezes ID, tá? Então, substituindo esse cara lá e esse cara lá, vai ficar quanto? 0 menos RS IDQ. Então, isso aqui é o nosso VGS. Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir aqui, ó, tá? Daí vai ficar uma equação que depende só de ID, ok? Então, substituindo o VGS na equação do IDQ, vai ficar assim, ó, tá? Porque esse menos aqui, ó, vai fazer um jogo de sinal com esse menos aqui e vai ficar positivo, tá? Depois o VP é negativo e vai virar negativo de novo, mas não importa agora. Então, ó, o IDQ, pessoal, tá aqui, ó, e tá aqui, ó. Então, o IDQ é a nossa incógnita, tá? Então, substituindo o IDQ nós queremos descobrir, o IDSS é 10 mili, o 1, o RS é 300, né? Saiu daqui, e o VP é menos 4, tá? Então, temos uma equação de segundo grau aqui com um IDQ como incógnita, tá? Então, vamos dar mais uma trabalhada nela. Olha aqui, eu peguei esse 4 aqui, ó, o 1 ficou lá direto, 300 dividido por menos 4 vai dar menos 75, e ao quadrado, tá? Agora, nós temos que expandir esse quadrado aqui, ó, tá? Então, lembrando, isso aqui é um quadrado, tem uma regrinha, pessoal, não sei se vocês aprenderam no ensino médio, né? Quando é o quadrado de dois termos, é só pegar o quadrado do primeiro, né? Se o sinal aqui é negativo, daí é menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Se vocês não lembram isso aqui, só pega, ele é uma equação do tipo assim, né? Tipo assim, A menos B, né? Aqui é difícil de fazer. Ao quadrado, tá? É isso aqui, né? Então, ele é ao quadrado do primeiro. Daí tem que olhar o sinal aqui. Se for menos, aqui vai menos também. 2 vezes A vezes B. A mais um quadrado do segundo. Tá? Então, essa aqui é a regrinha quando eu tenho isso aqui. É um binômio, né? Elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro para o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Ou se não, pega o A vezes o A menos B e multiplica por A menos B, tá? Faz a multiplicação. Mas essa regrinha aqui eu aprendi no ensino médio, não sei se vocês aprenderam, tá, pessoal? Tá? Então expande esse termo aqui, ó, tá? Expande esse termo. Então, vai ficar o 10 mil ali, vai ficar o quadrado do primeiro, que é 1. 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 2 vezes 75, vai dar menos 150. Mais o quadrado desse termo aqui, ó, tá? Como é o quadrado, esse negativo não faz diferença, né? Então, 75 ao quadrado dá 5.625 vezes o IDQ ao quadrado, tá? Daí pega esse 10 mil e multiplica para dentro. Então, vai ficar 10 mil vezes 1, vai dar 10 mil. 10 mil vezes 150 dá 1,5. E 10 mil vezes aquele número ali vai dar 56,25, tá? Daí aqui, pessoal, tem que lembrar que esse IDQ aqui, pessoal, eu quero descobrir ele. E eu tenho que botar isso aqui numa forma de equação de segundo grau. Então, esse IDQ tem que ir para o outro lado, tá? Vai juntar com esse termo aqui, ó. Então, ele vai... Daqui tem um 1, vai passar para o lado, vai dar menos 1. Com esse menos 1 aqui vai dar menos 2,
tá? Então não vão me perguntar depois de onde é que saiu esse 2,5 aqui. Foi desse 1 que foi para o outro lado, tá? Então aqui nós temos uma equação, e daí eu inverti esse cara aqui, né? Eu coloquei esse termo ao quadrado aqui na frente e na ordem decrescente dos termos, tá? Então isso aqui é como se fosse um x ao quadrado mais bx mais c. Ax ao quadrado mais bx mais c. Que é uma equação de segundo grau. Temos que usar uma Bhaskara aqui e solucionar o ID, tá? Então vou ir para o outro slide com essa equação, tá? Então, continuando o cálculo, temos essa equação aqui, ó, que é uma equação desse tipo aqui, ó, a idq ao quadrado mais b vezes idq mais c, tá? Então, temos que usar Bhaskara, né? Com os dois termos aqui, vai ter um sinal positivo e negativo, vai dar duas soluções, tá? Uma delas vai dar 40 mA e a outra vai dar 4,444 mil. Tá? Então, tem duas soluções. Qual dessas soluções é a solução que a gente está buscando? Então, tem que lembrar isso aqui, né, pessoal? Que o IDQ ele tem que estar entre 0 e IDSS. Quanto que é o IDSS? 10 mili, tá? Então, a solução nossa é essa aqui, ó, 4,444 mili, né? Porque 40 é maior que 10 mili. Não pode ser essa solução aqui, tá? Então, achamos o IDQ. Agora nós podemos calcular todas as outras tensões que foi pedido. Por exemplo, quanto que é a tensão de source, que é essa tensão nesse ponto aqui quiescente? Então, é o RS vezes o IDQ, né? Então, aqui eu tenho 1,333 volts. Depois, o VGQ, que eu já calculei, é esse ponto aqui, né? Que é 0 volt, né? Porque o resistor aqui está em curto, né? Não está passando corrente, né? Se não tem corrente, o resistor está em curto. Depois, o VGS, né? Que é o VG, que é 0, menos o VS, né? Então tem menos 1,333 volts aqui, ó, entre esses dois terminais aqui, tá? Lembrando, né, que o VGS tem que estar entre menos 4 e 0, né? Então tá certo. Esse cara aqui é... Se a gente usasse essa outra corrente aqui, ó, pessoal, ó, daria fora dessa faixa também, e não poderia ser, né? Tá? A corrente do gate é 0, a corrente do source é a mesma do dreno, né? Porque a corrente passa reto aqui, né? Essa corrente passa reto, é a mesma corrente, tá? E a tensão do dreno, que é essa tensão aqui, né? Que ela é da mesma forma que a gente calculava lá no transistor bipolar. Então a gente faz uma malha por fora aqui, né? Vai ser o VCC, vai dar o equivalente ao VCC menos a queda do resistor. Então VCC menos RD/ID, tá? Então 18 volts menos 2,2K vezes a corrente. Então vai dar 8,222 volts, tá? Não está na metade, que a metade seria 9, né? Mas ele não está numa tensão ideal ali no meio. Então você tem que calcular, nem sempre vai dar exato. Não pode assumir que é 9 e daí fazer o cálculo. Não. Tem que calcular. Então é isso aí, a solução é basicamente isso aí. Tem que resolver uma Bhaskara, tá? Essa é a dificuldade dessa questão aí. Mas o bom desse tipo de circuito, pessoal, é que o circuito da base aqui e do gate, né, e do dreno, elas são uma desconectada da outra. Então ele facilita bastante na análise. E o último tipo de polarização, pessoal, é a polarização por divisor de tensão do JFET. Tá? Então essa configuração aqui, ela é uma configuração muito semelhante à polarização por divisor de tensão lá do transistor bipolar. Tá? Então se vocês olharem aqui, ó, é a mesma configuração. Tá? Temos um R1, um R2, aqui teríamos um resistor de coletor, que aqui virou um de dreno, e o resistor de emissor, que virou um resistor de source. Tá? No geral, ele é basicamente a mesma coisa. Tá? Então, qual que é o que muda dessa configuração aqui para a configuração por autopolarização? Então, na verdade, esse aqui é uma mistura, né? Aqui nós temos a autopolarização igual, porque o RS está presente, só que nós temos também aqui ó, uma tensão que vai aparecer aqui, ó, que ela é positiva, né? Então ela vai descontar dessa tensão negativa. Então ela vai diminuir a tensão de gate vai ir mais próximo de zero da tensão de gate source, tá? Isso aí gera mais um grau de liberdade para a gente depois adaptar a impedância de entrada, que a gente vai ver depois na análise A, e a polarização em si fica melhor, tá? Porque antes o RS, pessoal, depois a gente vai ver que o RS na configuração anterior, ela seta o ganho e a polarização também, tá? Então aqui vai ficar desacoplado, a gente pode setar o ganho através do RS pelo RD, tá? O ganho de tensão depois na análise A, né? E o R1 e o R2 vão ajustar a polarização. Então fica duas coisas separadas, fica bem bom de trabalhar. Essa configuração aqui é bem interessante, é a mais flexível, ok? Então, a autopolarização, pessoal, na análise CC, como é que ela fica? Ela fica assim, ó.
O resistor de gate, então, como eu já tinha falado, ele não drena a corrente, então ele vai ficar um circuito aberto, tá? Vai ficar um circuito aberto. E a tensão gate source, pessoal, que a gente busca é essa tensão entre esse terminal e esse terminal aqui, tá? A tensão VS vai ser produzida da mesma forma de antes, é a tensão sobre esse resistor RS, tá? Vai aparecer aqui. E essa tensão aqui, pessoal, como não tem corrente indo para o gate, ela vai ser simplesmente um divisor de tensão, tá? Então, para resolver, a gente vai usar a mesma equação de Shockley, mesma coisa. Precisamos saber uma VGS para colocar aqui. O VGS é formado por um VG, tá? Que o VG é só simplesmente o divisor de tensão aqui, né? Porque não tem corrente drenando, diferente do circuito lá do divisor de tensão lá do transistor bipolar, aqui tinha corrente indo para a base, então a gente não podia usar a fórmula do divisor de tensão, tá? Porque não era um divisor de tensão puro. Aqui é. Então esse VGQ aqui é simplesmente o divisor de tensão, tá? E o VS, que é essa tensão aqui, que é o RSD, tá? Então a gente vai pegar essas duas equações aqui, vai substituir aqui, ó, e depois vai jogar esse cara aqui dentro, tá? Então vai dar o VGQ, que eu vou calcular aqui, que isso aqui vai dar um número. Se eu tiver o VCC, tiver o R1 e 2, isso aqui vai dar um número, tá? E esse RSD vai aparecer aqui. Ó. Então na hora de solucionar aqui um IDQ, tá, pessoal? Faltou um IDQ. Então aqui é um IDQ, tá, pessoal? Que faltou aqui, porque é o ID de quiescente, tá? Então o nosso objetivo é fazer o quê? É solucionar o IDQ, tá? Da mesma forma que a gente fez antes. Só que daí vai aparecer esse termo aqui, ó. É a única diferença. Lembrando que o IDQ e o VGSQ, pessoal, que são o corrente dreno quiescente e o do gate source quiescente, eles têm que atender essa restrição aqui. Tá? Então tem que atender essa restrição, senão eles estão fora da parte da operação e o JFET não vai operar adequadamente. Tá? Então, na hora de solucionar isso aqui, vai aparecer duas soluções que a gente decide qual delas através dessa restrição aqui. Tá? E no projeto utiliza-se esse cara aqui, né? O VDQ, ele tem que ser metade da alimentação, tá? Que é um projeto padrão. Então, vamos fazer um exemplo. Mesma coisa, calcular todas as correntes para esses critérios aqui e já dei os parâmetros aqui, tá, pessoal? Então, olha aqui, o R1, pessoal, é 10 mega, tá? Um valor bem alto de resistência. E o resistor R2, pessoal, ele é de 1 mega, tá? Então, são valores bem altos para que a impedância de entrada dê valor bem alto, tá? Isso aqui a gente vai ver na análise CA o porquê. Então vamos lá. Na análise CC, então o que vai acontecer? Os dois resistores de entrada vão ficar aqui, os capacitores vão abrir, né? Não temos capacitor de entrada e de saída na análise CC. E o terminal de gate ele não drena corrente. Ele não drena corrente, então ele vai virar um circuito aberto. Tá? Isso aí facilita bastante para nós na hora de fazer a solução. Tá? Então, o nosso objetivo, pessoal, nós temos que calcular o IDQ. Tudo depende do IDQ. Então, para fazer isso, a gente vai usar a equação de Shockley de novo. Tá? Vai ser sempre a partir dali que a gente vai usar. Então, aqui, pessoal, nós temos o VGS, ou a tensão gate source quiescente, pessoal. Ela é a diferença do VG, né? Menos a tensão do source. Tá? Então, nós temos que calcular a tensão do gate e depois a tensão do source. Quanto que é a tensão do gate, pessoal? A tensão do gate, nós vamos pegar é simplesmente o divisor de tensão desses caras aqui, ó, do R1 e do R2. Por quê? Porque não tem corrente de gate. Tá? Se não tem corrente de gate, a gente simplesmente faz o divisor de tensão para dar o VG quiescente. Tá? Então vai ser VCC vezes o R2, que é o resistor de baixo, dividido pela soma dos dois resistores. Fazendo isso, pessoal, vai dar então uma tensão de 1,636. Tá? Então aqui tem 1,6, aproximadamente 1,6 volts. Tá? E nós precisamos também a tensão VS, tá? Essa tensão aqui, ó. Só que a tensão VS vai ficar em função do IDQ, ok? O RS nós sabemos e o IDQ não. Então temos que substituir o 500 ali no lugar do RS e vai ficar essa relação aqui. Então agora a gente pega esses dois termos aqui, ó, substitui aqui para calcular o VGS, que daí a gente calcula. Então substitui esses dois termos para gerar o VGS, que a gente joga e substitui dentro desse termo aqui para formar a nossa equação de segundo grau. Tá? Então substituindo o VG, que é esse número aqui, 1,636, e o VS, que é 500 IDQ, substitui nessas duas equações e joga lá dentro. Então nós vamos ficar com essa equação aqui. Ó, tá? Então o 1 que estava lá em cima, aqui ó, é o VGS, né? Esse aqui é o VG, e esse aqui é o VS, que é center, né? E dividido pelo VP, que é menos 4, tá? Então aqui, pessoal, o que a gente pode fazer?
A gente pega esse menos, joga para cá, vai ficar menos 1,636 dividido por menos 4. Tá? E soma com aquele 1 lá. Tá? Isso aqui vai dar 1,409. Tá? Então, isso aqui é esse termo aqui. Ó. Tá? Beleza? Divide esse termo por esse aqui, lembrando que tem um sinal ali na frente. Tá? Vai dar 1,409. Depois, pessoal, nós temos aqui ó, 500, daqui vai sair o outro termo, ó, 500 dividido por 4. Menos com menos vai dar mais, pessoal, só que com esse menos aqui eu vai dar menos de novo. Então vai ficar 500 dividido por 4, que vai dar 125, tá? Negativo, né? Porque menos com menos dá mais, com aquele menos dá menos, e aqui ó, o IDQ que estava ali, tá? Então isso aqui é novamente um binômio, né? Elevado ao quadrado aqui. O que eu tenho que fazer? Tenho que expandir esse termo. Então vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Então, o quadrado do primeiro dá 1.409 ao quadrado, dá 1,986. Tá? Depois, 2 vezes esse termo vezes esse. Tá? Então, como é 2 vezes, tem um sinal negativo, vai vir um sinal negativo para cá também. Que dá 352,273. Tá? E de quê? E depois o quadrado desse termo aqui, que dá 1500, dá 15.625 e dq ao quadrado, tá? Daí depois multiplica esse cara aqui para dentro, né? Multiplica esse cara aqui para dentro. Vai ficar 10 mil vezes esse cara aqui, vai dar 19,86 mil, vezes esse outro termo aqui. Como é 10 mil, a vírgula vai 2 casas para o lado só, né? Vai ficar 3,523 e daqui. E depois também, a vírgula vem 2 casas, vem para cá, né? 156,25, tá? Daí o que tem que fazer? Tem esse IDQ desse lado aqui, ó, que eu tenho que somar para cá, ó, né? Então ele vai ir para o outro lado e vai ficar menos. Então vai ficar menos 1 com menos 3 vai dar menos 4, tá? Eu até coloquei uma setinha ali para mostrar para vocês. E daí substitui ali, tá? Então vai ficar menos 4,523, tá? Então isso aqui, novamente, pessoal, é uma equação de segundo grau, tá? Temos que aplicar Bhaskara nessa equação aqui e calcular as raízes, tá? Então indo para outro slide, continuação. Temos aqui aquela mesma equação lá. Ela é uma equação desse tipo aqui, né? Vocês podem resolver por Bhaskara e dá para resolver na HP também, tá, pessoal? Não tinha comentado antes. Mas na HP, se vocês forem lá em SolveX, tá? Procurem no menu. Pode ser Solve ou SolveX, tá? E substituir os parâmetros aqui, vocês conseguem resolver essa equação, tá? Como é uma equação simples aqui, fazer por Bhaskara aqui é bem tranquilo, tá? Então, substituindo na Bhaskara, pessoal, vocês vão ter dois resultados. Um deles dá 23,549 mili e outro dá 5,396 mili. Tá? Então, qual dessas duas soluções é a solução que deve ser utilizada? Lembrando, né, que o IDQ tem que estar dentro dessa faixa, entre 0 e 10 mili. Tá? Então, qual que é a corrente? É essa aqui, ó, né? A corrente de 5,396 mili. Essa outra aqui está fora da faixa. Tá? Então, temos que usar esse 5,396 mili. Ok? Então, podemos calcular todos os parâmetros que foi solicitado. VS, que é o RS vezes IDQ. Então, multiplicando vai dar 2,698, né? Que é essa tensão aqui, ó. VS, né? VS. Tensão do source. Depois, a tensão do gate, né? Que é a tensão no gate. Essa tensão aqui em relação à terra. Então, essa tensão aqui é a tensão em cima do R2. Tá? Que é a única coisa que tem tensão aqui que aparece. Tá? Porque não tem tensão gate source aqui, é uma tensão variável. Tá? Não é que nem o 0,7 que tinha lá no transistor bipolar. Aqui a gente não sabe a tensão. Ela é uma incógnita que a gente tem que descobrir. Tá? Então, essa tensão aqui deu 1,6, né? 3,6. Eu botei repetido aqui, não sei porquê. O VGS, pessoal, então é o VG menos o VS, né? Então, substituindo, tem que dar um valor negativo, né? Lembrando que o VGS, que esse tem que estar entre o menos 4, né? Que é o VP e o 0, tá? Então, ele está dentro da faixa, tá tudo certo. Se a gente pegar essa corrente aqui, pessoal, ele vai ficar fora da faixa, não pode, né? Não pode usar essa corrente aqui, né? Não pode. A corrente do gate é 0, né? A corrente do source é a mesma do dreno, sempre, né? Para o transistor JFET. A do source é a mesma do dreno, né? Porque a corrente passa reto aqui, né? 5 mili, 5.396 mili. Depois a tensão do dreno, né? Que é essa tensão aqui. Ele é o VCC menos a queda de tensão do resistor de dreno, tá? Então é 18 menos 1,5K vezes a corrente do dreno. Então dá 9,906, tá? Não está exatamente nos 9 volts para uma polarização
que a gente estivesse fazendo o projeto. Então aqui a gente calculou e não deu exatamente. A gente não pode assumir como sendo 9 volts. A gente tem que calcular quando os valores são dados, tá? A não ser que fossem os valores exatos aqui, que talvez ia dar um número com vírgula aqui, que não teria como usar na prática porque não existe, tá? Beleza, pessoal? Então essas aqui são as três circuitos de polarização CC. Depois a gente vai ver circuitos para análise CA, tá? Dessas configurações aí, cálculo de impedância de entrada, saída, ganho e tensão da mesma forma, ok? Então tá, até a próxima aula.